Olá, vamos dar sequência hoje, segunda aula, tratando do capítulo 2. Veja aí no seu material, que é da página 4, tá ok? Trata de quê? Introdução ao regime do lucro presumido. Aí você deve estar pensando, Roberto, por que falar em lucro presumido se o assunto, o curso é de lucro real? Ora, o próximo capítulo, o capítulo 3, nós já vamos adentrar no chamado Introdução ao regime do lucro real. E daí por diante vamos avançar, só lucro real, tá ok? Ora, a pessoa jurídica que optou pelo lucro real ou está enquadrado obrigatoriamente no lucro real, terá o direito de optar pelo lucro real trimestral ou anual com antecipação mensal por estimativa, sujeito ao balanço de suspensão e ou redução. Eu disse o quê? Apuração anual com antecipação mensal por estimativa. Veja bem, essa estimativa é com base no mesmo critério do lucro presumido. Então, você primeiro tem que aprender o lucro presumido para, quando for fazer a antecipação do lucro real anual, a antecipação mensal do lucro real anual, você vai ter que calcular a estimativa, que é com base no lucro presumido. Por isso é que você vai aprender agora o lucro presumido para ser útil à sequência das nossas aulas. Tá ok? Beleza. Então, minha gente, acompanhe aí, que o curso é todo organizado, né? Eu cito as páginas, o item do conteúdo, tá ok? Então, o primeiro item que você está vendo aí é o quê? Introdução, certo? Então, nessa parte introdutória, ora, o que eu tenho a dizer a você? Que a tributação do lucro presumido tem como apuração o quê? Trimestral. Conforme já foi falado, inclusive, veja, no Brasil, os tributos são apurados o quê? Mensalmente, que é a grande maioria, trimestralmente ou anualmente, certo aí? O regime do lucro presumido para apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro é trimestralmente, tá ok? Lembrando sempre que estamos falando de legislação tributária. Para a legislação tributária, o exercício fiscal é coincidente com o ano calendário, ou seja, exercício civil que começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, tá ok? Bom, então, quando se fala em primeiro trimestre fiscal, estamos falando dos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, exatamente no último dia de março, ou seja, 31 de março, eu devo apurar o imposto de renda da pessoa jurídica e recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte, certo aí? Ou posso pegar esse imposto de renda da pessoa jurídica e parcelá-lo no máximo em 3 vezes, sendo que as 2 últimas parcelas incidem juro. Então, se eu for recolher em cota única, até o último dia útil de abril, no caso do primeiro trimestre, certo? E se eu vou parcelar, a primeira parcela, o último dia útil de abril, a segunda parcela vence até o último dia útil de maio e a terceira parcela até o último dia útil de junho, tá ok? Detalhe importante, se eu parcelar, a parcela mínima deve ser de R$1.000. Por exemplo, vamos supor que o valor do imposto de renda deu R$2.500. Posso parcelar em 3 vezes? Não, mas posso parcelar em 2 vezes. Nesse caso, a segunda parcela vai incidir juros do sistema Selic. Entendido aí? Bom, outro ponto importante que você tem que já guardar é o lucro presumido é considerado um regime o quê? Simplificado. Conforme já falamos, inclusive, no capítulo anterior. Lembra-se? Veja, o regime normal não é o lucro real? Então, quando inscrevemos uma pessoa jurídica, a empresa no CNPJ, o que acontece? Saiu a inscrição do CNPJ eletronicamente, automaticamente o sistema da Receita Federal lança aquela pessoa jurídica no lucro real. Aí você diz, oh, mas a minha empresa é pequenininha. Ah, beleza. Nesse caso, sua empresa tem o direito
de optar pelos regimes simplificados, ou seja, com benefícios fiscais Simples Nacional ou lucro presumido. Entendido aí? Portanto, tanto o Simples Nacional como o lucro presumido são regimes simplificados. Simplificar, do ponto de vista da lei tributária, é apurar tributo sem necessariamente precisar fazer uma contabilidade. Por isso é que, quanto à escrituração, a pessoa jurídica que esteja no lucro presumido, basta fazer uma escrituração simplificada, aonde? No livro caixa, onde se inclui, inclusive, a movimentação bancária. Certo aí? Bom, para prestar conta ao fisco, basta o livro caixa, então. Certo? Lembrando também que o livro caixa, a partir do exercício financeiro 2017, ano calendário 2016, as pessoas jurídicas do lucro presumido têm que transmitir o livro caixa no aplicativo SF. Certo aí? Muito bem. Agora, está obrigado a fazer o livro caixa? Não. Se não quiser fazer o livro caixa, terá que fazer o quê? A contabilidade. Aonde? No diário e razão. Quando se faz a contabilidade, a questão é, atualmente, tem que transmitir essa contabilidade via ECF? Não. Somente está obrigado a transmitir, aliás, vamos corrigir. Uma coisa é ECD, outra coisa é ECF. Tá ok? Bom, a ECF é obrigatória para quem está no lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certinho aí? E aí transmitimos o quê? O livro caixa, se a empresa optar pelo livro caixa. Agora, se ela optar por fazer a contabilidade, ela faz a contabilidade, imprime e autentica e guarda. Certo aí? Exceto se a pessoa jurídica que está no lucro presumido distribuir lucro contábil aos sócios. Nesse caso, o que tem que fazer? Tem que fazer o SPED contábil, que é a transmissão da ECD até 31 de maio do ano seguinte. Entendido aí? Então, recapitulando. Quanto à escrituração, quem está no lucro presumido, ou faz uma escrituração simplificada ou contábil. Certo aí? Se fizer a simplificada no livro caixa, deve incluir movimentação bancária, aquilo que está no extrato bancário da empresa, e transmitir esse livro caixa na ECF, a partir do exercício financeiro 2017 e ano calendário 2016. Bom, se não quiser fazer o livro caixa, terá que fazer uma contabilidade. Nesse caso, deverá fazer essa contabilidade e deixar à disposição do fisco. Imprimir, encadernar, autenticar na junta comercial. Agora, tem que transmitir essa contabilidade via SPED contábil? Não necessariamente. A regra não obriga. Exceto se a pessoa jurídica que esteja no lucro presumido distribuir lucro contábil, lucro apurado contabilmente, nesse caso, tem que fazer o SPED contábil, que é a transmissão da ECD, escrituração contábil digital, até 31 de maio do ano seguinte. Entendido aí? Bom, então, guarde bem. ECF é obrigatória para quem está no lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certo aí? Agora, ECD, no caso do lucro presumido, só se distribuir lucro contábil ao sócio. Aí você está falando, mas Roberto, distribuir lucro contábil, quer dizer que tem outra forma de distribuir esse lucro? Tem. Falarei com mais propriedade mais adiante, mas só vou antecipar aqui para fechar o seu raciocínio. Veja, quem está no lucro presumido não tem que apurar o lucro presumido? Daquele valor do lucro presumido, subtrai-se o quê? 4 tributos. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Encontramos ali o lucro presumido líquido. Tendo aquele valor no caixa, pode se distribuir de forma isenta, não precisar fazer uma contabilidade para isso. Certo aí? Digamos que de 100 mil reais, são 2 sócios com 50% cada um. Distribuiu 50 mil para cada um, de forma isenta. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Certo aí? Beleza. Agora, se quiser distribuir um lucro maior que este, faça uma contabilidade. Digamos que feita a contabilidade, o lucro contábil deu 500 mil. Distribua 250 mil para cada sócio, já que são 50% na hipótese citada. Certo? Nesse caso, a pessoa jurídica está obrigada
a fazer duas coisas: transmitir até 31 de maio do ano seguinte a ECD, Escrituração Contábil Digital, e lá até dia 31 de julho a ECF. Fechou aí? Beleza. Outro ponto importante. Veja, quem está no lucro presumido, o lucro tributável, que é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, apura-se de forma presumida, por presunção. Presunção é sinônimo de estimativa. Ora, nessas alturas do campeonato, entenda, estimar é apurar o lucro tributável sem fazer uma contabilidade. É isso que aprenderemos aqui agora. Certo aí? Muito bem. Então, veja só, para apurar esse lucro tributável, acompanhe só no raciocínio primeiro. Eu pego a receita bruta da empresa, que é a receita da atividade, aplico um percentual de lucro presumido. Aí encontro o lucro presumido, ou seja, lucro estimado a oferecer a tributação. Via de regra, é isso. Certo aí? Para isso, eu não preciso de uma contabilidade. Eu somo a nota fiscal de vendas, somo a nota fiscal de serviço, aplico esse percentual de lucro presumido, encontrei o lucro tributável e é esse lucro que eu vou calcular o quê? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Deu para ter uma ideia? Beleza. Se para presumir o lucro eu preciso de um percentual, uma margem desse lucro presumido, onde é que eu encontro isso? Está aqui. Próximo item. Para presumir o lucro, eu preciso de um percentual, uma margem desse lucro presumido. Onde é que eu encontro isso? Está aqui. Próximo item. Percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta. É isso que você tem no material, não é isso? Veja, sempre aqui no rodapé do seu material, consta aí o fundamento legal. Você vai ver que o fundamento legal é exatamente o que? O artigo 15 da Lei 9.249 de 95, certo? Então, esse artigo 15 da Lei 9.249 de 95 diz o seguinte, ó, a margem de lucro presumido vai variar dependendo da sua receita bruta. Por isso, coloquei aqui o que você tem no material aí. Veja, receita bruta, percentual de margem de lucro presumido. Então, veja, se é um posto de abastecimento, ó, revenda de combustível adquirido para revenda, que é posto de abastecimento, certo aí? Nesse caso, a margem de lucro presumido é 1,6. O que isso significa dizer? Que a empresa não necessariamente tem que fazer uma contabilidade, basta fazer o livro caixa. E na hora de apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, é só pegar, no caso do imposto de renda, a nota fiscal de vendas, total de notas fiscais de vendas de combustíveis, certo aí? Digamos que deu R$100 mil. Aplico 1,6. Pronto, R$ 1.600 é o lucro tributável dessa receita. Certo aí? Muito bem. E as outras receitas? Bom, item 2. Venda de mercadorias e produtos. Isso quer dizer o quê? Quem é que vende mercadoria? Uma empresa comercial. Ela compra e revende. Concorda aí? Quem é que revende produto? Uma indústria. Aquela que fabrica, pega, a transforma em produto para venda. Certo aí? Então, quem faz a venda, tá ok? Quem faz a venda, a margem de lucro presumido é 8%. Então, digamos que a nossa empresa fez vendas no valor de R$200 mil. Certo aí? Aplico margem de lucro presumido de 8%, que vai dar aí R$16 mil. Esse é o lucro que eu vou oferecer à tributação. Está lembrado? Falamos que no regime do lucro presumido, o lucro tributável é o quê? Calculado por presunção, por estimativa. E essa estimativa é pegar a receita bruta e aplicar o percentual de lucro presumido. Entendido aí? O que mais? Item 3. Serviço de transporte de cargas. Olha, a margem de lucro presumido é de 8%. Aqui embaixo, você vai encontrar o item 8, ó, serviço de transporte também, exceto o de cargas. Nesse caso, a margem é de 16%. Certo aí? Então, se é uma transportadora, né, de mercadoria, etc., a margem de lucro presumido é
8%. Certo aí? Vamos supor que seja um transporte coletivo. Transportar pessoas, ônibus. Aí, a margem de lucro presumida é o quê? 16%. Entendido aí? Beleza. Serviços hospitalares. Um hospitalzinho, a margem de lucro presumido é 8%. Entendido aí? Venda de imóvel cujo objeto social seja esse. Ou seja, uma imobiliária. Então, a margem de lucro presumido também é 8%. Entendido aí? Muito bem, então a imobiliária vendeu lá 300 mil reais de imóveis. Um imóvel no mês de 300 mil reais. Certo? Aplicou 8%, pronto. 24 mil é o lucro que eu vou oferecer tributação. Entendido? O que mais? Indústrias gráficas, 8% também. Construção civil com aplicação de material, 8%. Aí você deve estar pensando, né? Que história é essa de com aplicação de material? Quer dizer que tem construção civil sem aplicação de material? Tem. Digamos que a minha empresa seja uma construtora. Você me contrata para construir um imóvel, um edifíciozinho, uma casa que seja. Certo aí? Ora, você poderia contratar só o meu serviço e você daria o material. Então aí seria uma construção civil sem aplicação de material. É uma coisa. Entendido aí? E você pode ter contratado a minha construtora para fazer o trabalho completo, de comprar o material e construir a casa para você. Nesse caso, é que estamos falando de construção civil com aplicação de material, aí é 8%. Entendido aí? Agora, demais serviços, olha, isso aqui vai ser muito útil. Demais serviços é 32%. Então, no caso ainda que falamos da construção civil sem aplicação de material, é só prestação de serviço, é 32%. Entendido aí? Aqui vão enquadrar basicamente todos os demais serviços. Então, um posto de abastecimento, se ela presta serviço de borracharia, presta serviço de lavagem de automotores, ora, não são serviços aqui especificados, então entra aqui nos demais serviços, a margem de lucro presumida é de 32%. Entendido aí? Digamos que uma empresa de advocacia optou pelo lucro presumido. Prestação de serviço de advocacia está aqui em serviços específicos com margem específica? Não. Então está aqui nas demais prestações de serviço, margem de lucro presumida é 32%. Entendido aí? Bom, explicado então esta parte, não perca de vista, veja bem, estamos no regime do lucro presumido. A apuração é trimestral, regime é simplificado de tributação, que não quer dizer que eu preciso de uma contabilidade para apurar o tributo. Por quê? Porque o lucro tributável é apurado por presunção, por estimativa. Basta pegar a receita bruta e aplicar o quê? Margem de lucro presumido. E a escrituração que o fisco exige é financeira no livro caixa ou contábil de área e razão. Entendido aí? Tá bom. Agora, vamos para o que mais interessa. Os dois tributos que incidem sobre o lucro são imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Tá ok? Daqui por diante, no nosso curso todo, vamos estar falando desses dois tributos. Correto? É importante você entender que, por exemplo, a Lei 8981 diz, lá no seu artigo 57, que aplica-se à contribuição social, acraseado, aplica-se à contribuição social as mesmas regras aplicadas ao imposto de renda, vírgula, mantida a base de cálculo e a alíquota da legislação específica. Vou repetir. Veja, essa norma está dizendo o seguinte, ó, que aplica-se à contribuição social sobre o lucro as mesmas regras do imposto de renda, vírgula, mantidas a alíquota e a base de cálculo da lei específica de contribuição social sobre o lucro. Veja, alíquota e base de cálculo é tudo em tributação. Certo aí? Então veja que não vamos fazer a confusão, porque a impressão que se dá é que o que se aplica para imposto de renda se aplica para contribuição social e não necessariamente é assim. O que é que quer dizer o legislador aí então?
o legislador está dizendo o seguinte, que se a empresa optar por pagar imposto de renda pelo Simples Nacional, vai pagar também contribuição social pelo Simples Nacional. Se a empresa optar pelo lucro, pagar imposto de renda pelo lucro presumido, vai pagar contribuição social também na forma presumida. Se optar pelo lucro real, pagar o imposto de renda, a contribuição social também será no regime do lucro real. Ou seja, no lucro presumido não falamos que o imposto de renda é de apuração trimestral, podendo recolhê-lo em conta única ou parcelado? Beleza. Se essa é a estrutura para imposto de renda, para contribuição social também. Como assim? A contribuição social sobre o lucro também se apura no final do trimestre e deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Ou essa contribuição social sobre o lucro pode ser parcelada em 3 vezes, sendo que a menor parcela deve ser R$1.000. Podendo parcelar em 3 vezes, as 2 últimas parcelas incidem em juros do sistema Selic. Deu para entender aí? Então, é isso que quer dizer o legislador. Tá ok? Então, guarde bem isso. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Tá ok? O artigo 57 da Lei 8.981 diz o quê? Que aplica-se à contribuição social as mesmas regras do imposto de renda, vírgula. Essa vírgula é muito importante. Mantidas a alíquota e a base de cálculo da lei específica. Quando se diz da lei específica, é a lei da contribuição social. Então, existe a lei do imposto de renda e a lei da contribuição social. Certo aí? O que se interpreta aí é que, se a empresa optou imposto de renda pelo lucro presumido, terá que calcular a contribuição social também pelo presumido. E se o imposto de renda é trimestral, a contribuição social também será. Da mesma forma, no próximo capítulo, quando eu falar de lucro real não pode ser trimestral ou anual? Beleza. Se a empresa optar pelo imposto de renda pelo lucro real trimestral, a contribuição social também terá que ser trimestral. Se a empresa optar pelo lucro real anual, a contribuição social também terá que ser anual. Deu para entender o raciocínio? Beleza. Então, é isso que quer dizer o legislador. Agora, entenda. Há uma lei do imposto de renda e há uma lei da contribuição social. Tá ok? O formato é o mesmo, mas detalhes são outros. Então, não é a mesma alíquota do imposto de renda que se aplica para a contribuição social. Entendido aí? Não é o mesmo percentual de margem de lucro presumido que se aplica do imposto de renda que se aplica para a contribuição social. Por isso, vamos lá. Entendendo direitinho aqui, ó. Primeiro, do imposto de renda que se aplica para a contribuição social. Por isso, vamos lá. Entendendo direitinho aqui, ó. Primeiro, cálculo do lucro presumido e do imposto de renda da pessoa jurídica. Depois, olha, cálculo da base de cálculo da contribuição social sobre lucro e o valor da contribuição social sobre lucro. Entendido? Os 2 tributos. Tá? Agora, preste bem atenção. Como é que eu calculo o lucro presumido? Ó, eu pego a receita bruta e aplico a margem de lucro presumido, que é o percentual. Certo aí? Quando for aplicar esse percentual sobre a receita bruta, eu tenho que vir aqui para o item 2 e saber qual é o percentual de lucro presumido. Certo aí? Já memorize os principais. Revenda de combustível, quanto? 1,6. Venda de mercadorias e produtos, quanto? 8%. Demais serviços, quanto? 32%. Entendido aí? Esses percentuais aqui, é importante que você os memorize. Por exclusão, você vai ver que tem serviço de transporte de carga 8%, serviço de transporte exceto de carga 16%, serviços hospitalares 8%, imobiliária 8%, indústrias gráficas 8%, construção civil com aplicação de material 8%. Aí, automaticamente na sua mente virão esses demais. Deu para entender aí? Muito bem. Então vamos lá, na sequência. Cálculo do lucro presumido e do imposto de renda da pessoa jurídica. Peguei a receita bruta e apliquei a margem de lucro presumido. Uma paradinha aqui. Veja, quando se fala em receita bruta, entenda, estou falando da receita
da atividade. Você está lembrado lá do capítulo anterior? Lá eu falei de tudo. Do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real e do lucro arbitrado de uma forma introdutória. Lembra-se? Beleza. Lá no Simples Nacional, receita bruta é a receita da atividade fim. O que quer dizer isto? É a receita que está lá no contrato social, na cláusula atividade fim. Certo aí? Muito bem. Só que a Receita Federal foi percebendo ao longo do tempo que muitas empresas têm receitas ordinárias, receita da sua atividade não oficializada no contrato social. Como assim? De repente, eu abro uma empresa para prestar o serviço A. Certo aí? E consta lá no meu contrato social prestação de serviço A. E, ao longo da vida da minha empresa, começou a surgir situações em que a cliente querendo que eu fabrique e venda alguma coisa para ele, esporadicamente. Aí fiz para o cliente número 1, fabricação e venda. Aí eu fiquei naquele negócio. Como eu não vou dar continuidade a essa atividade, eu não vou alterar o contrato, não. Vou só dar um recibinho de que eu recebi essa venda. Pode. Sendo esporádico, pode. Mas daqui a pouco aparece outro que quer também que eu fabrique um produto e venda. Aí eu vou fazendo isso e vou tomando gosto. Ao longo do tempo, eu estou deixando de pagar IPI, porque isso é indústria. Estou deixando de pagar PIS/COFINS sobre essa receita bruta. Estou deixando de pagar imposto de renda e contribuição social sobre essa receita bruta, porque não está fazendo parte da atividade fim, no caso do lucro presumido. Certo? Por isso, a Lei 12.973 de 2014 mudou o conceito de receita bruta. Vamos ter uma oportunidade de falar isso com mais detalhe mais adiante. Mas já estou te antecipando aqui. O que quer dizer isso? Que, veja que, para lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, receita bruta é a receita da atividade. Não necessariamente a atividade fim, porque quando se fala atividade fim é o que consta lá expressamente no contrato social. Certo aí? Então, se o conceito vai além, qual seria esse conceito? A Receita Federal diz que receita da atividade é a receita ordinária. Ou seja, aquela receita que está ligada à minha atividade, ainda que não conste no meu contrato social. Entendido aí? Então, preste muita atenção que esse conceito está em vigor desde 1º de janeiro de 2015. Tá ok? Muita gente está deixando de levar isso em consideração e a Receita Federal vai começar a cruzar tudo isso. Aliás, já está cruzando. Certo? E daqui a pouco você pode ser surpreendido. Então, entenda bem. Receita bruta, receita da atividade. Não somente a que consta no meu contrato social, mas se ordinariamente, rotineiramente eu presto aquele serviço ou vendo aquela mercadoria e ainda não fiz constar no meu contrato social e não estou emitindo nota fiscal, só estou emitindo só recibo, não importa. Esse valor tem que ser considerado receita bruta. Deu para entender? Então, uma coisa é o conceito de receita bruta, outra coisa é tributação. Tá ok? Então, acompanhe. Receita bruta vezes margem de lucro presumido. Tá ok? Aí você, peraí, Roberto, dá para esclarecer mais um pouco? Dá. Olha só. Já vamos desenvolver um exercício. Tá ok? E o exercício envolve um posto de combustível, porque o posto de combustível tem atividades mais completas. Certo? Agora, vamos lá. O posto de combustível é seu. Vou colocar você na história que você vai pensar melhor. Tá ok? Bom, você abriu um posto de combustível e está lá dizendo, não, minha atividade fim é só revender combustível. Tá bom, sua empresa compra e revende combustível, compra e revende combustível. Só que daqui a pouco começa a aparecer cliente e fala, poxa, mas esse posto não tem uma borracharia? Aí chega mais outro cliente, poxa, esse posto não tem uma borracharia? E aí, não consta no contrato social, mas de repente o posto de abastecimento colocou uma borracharia para testar, né? Se é bom por 6 meses, 1 ano, e se for bom, ele quer alterar o contrato social e inserir na atividade fim a borracharia. Certo aí? Bom, e até lá?
ela fica emitindo recibo. Mas isso não faz parte da sua atividade fim? Ora, até 31 de dezembro de 2014, não fazia, certo? A partir de 1º de janeiro de 2015, com o advento da Lei 12.973, ora, isso faz parte da receita bruta, porque o conceito da receita bruta é a receita da atividade. Não somente a que consta no contrato social, mas aquilo que continuamente a empresa presta tem a ver com a sua atividade. Certo? Que mesmo que não conste no contrato social, já é receita da atividade. E aí, nesse caso, esse posto de combustível tem que calcular o lucro presumido, não só na revenda de combustível, mas na prestação de serviço de borracharia. Aí vai ter que vir aqui, ó, revenda de combustível, 1,6. Serviço de borracharia, 32%. Deu para entender aí? Beleza. Continuando aqui. Cuidado, que às vezes a pessoa fica pensando, tributação pelo lucro presumido deve ser mais barato do que o lucro real. Nem sempre. Porque no lucro real eu tenho que fazer uma contabilidade, elaborar a demonstração do resultado, e aquele lucro contábil é que eu vou levar para ajuste fiscal no ELALU e ELACIX para calcular imposto de renda e contribuição social. Lembra-se? Tá bom. E aqui, veja, eu não preciso necessariamente de uma contabilidade, basta ter o livro caixa, porque para apurar imposto de renda pelo lucro presumido é presunção, é estimativa. Pronto, a principal estimativa é nesse primeiro item, receita bruta vezes margem de lucro presumido, conforme os percentuais explicados. Tá ok? Tem mais alguma coisa? Tem. Aí é que está a questão. Veja, eu tenho que somar aqui os ganhos de capital. O que é isso? Veja, ganho de capital é lucro na venda de quê? De investimento imobilizado e intangível. Está lembrado do custo de contabilidade? Lá no meu ativo tem o circulante e não circulante. Não circulante tem 4 subgrupos: realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Os antigos ativos permanentes. Lembra? Tá bom. Se aqui no imobilizado eu tenho uma máquina adquirida por 100 mil reais, certo aí? E aí, essa máquina foi vendida nesse momento por 70 mil. Vendi com lucro ou vendi com prejuízo? Porque se eu vendi com lucro, isso é ganho de capital, eu tenho que oferecer tributação. Se eu vendi com prejuízo, não preciso. Tributação é sobre o lucro. Certo aí? Aí você diz, olha, Roberto, se comprou por 100 e vendeu por 70, isso é prejuízo. Não. Veja, tudo bem que a pessoa jurídica do lucro presumido pode optar pela escrituração financeira para prestar conta ao fisco e não ter feito uma contabilidade para isso. Certo aí? Só que, para apurar o imposto de renda, a máquina que ela possui, o trator que ela possui, o veículo que ela possui, os móveis e utensílios, os computadores, etc., são investimento imobilizado intangível, no caso imobilizado. Certo aí? Então, há que se calcular a depreciação acumulada. Como assim? Se eu não estou fazendo contabilidade? O que o fisco exige é que você demonstre, por meio de uma memória de cálculo, quanto já foi depreciado. Certo aí? Se você está fazendo a contabilidade, vai aplicar o CPC 27 e depreciar, determinando vida útil, valor residual, aquelas questões todas. Certo? Se você não está fazendo a contabilidade, você vai ter que aplicar o quê? Os percentuais das vidas úteis fiscais. No caso de máquinas e equipamentos, é 10 anos, portanto, 10% ao ano. Digamos que a máquina que estamos vendendo neste momento aqui foi comprada há 4 anos. 10% ao ano, então já temos 40% de depreciação acumulada, concorda? 100 mil vezes 40% dá 40 mil. Então, 100 mil menos 40 mil de depreciação acumulada, o custo ou valor contábil dessa máquina é 60 mil. Se a vendemos por 70 mil, receita de venda 70 mil, menos esse custo de 60 mil, há um ganho de capital de 10 mil. Tem que ser somado aqui para determinar o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Entendido aí? Já vamos fazer o exercício. Soma também rendimento de aplicações de renda fixa e rendimento líquido, ganho líquido de aplicações de renda variável. Veja, lá no meu curso de contabilidade geral avançada, lá especificamente no volume 2, nós tratamos de o quê? Empréstimos e investimentos.
certo aí? Na parte de investimento, nós temos investimentos temporários ou especulativos e investimentos permanentes. Investimentos permanentes são participações em outras sociedades avaliadas pelo método de custo, método de equivalência patrimonial ou valor justo, certo aí? E os especulativos, que são aplicações em bolsa de valores, aplicações em bancos, aplicações em mercado futuro, etc., é que nós estamos tratando aqui, certo aí? Tá bom. Então são as aplicações financeiras. Correto? Aplicação em banco, bolsa de valores, mercado futuro e etc. Tá? Agora, a aplicação de renda fixa é aquela que eu aplico um capital, numa explicação mais sucinta, né? Eu vou ter rendimento, né, positivo. Então, aplicou 10 mil, certamente terei um rendimento de 2 e isto vai para 12 mil. Certo aí? Não há risco de perder o capital aplicado, porque o rendimento é líquido e certo. Então, a aplicação é o quê? Renda fixa. Claro que tem várias outras coisas a serem levadas em consideração, mas para você ter uma ideia. Tá ok? Sei que a maioria conhece, mas às vezes as pessoas não, né, uma pessoa ou outra não conhece. Então, que tipo de aplicação seria essa? Aplicação em banco, de uma forma geral, caderneta de poupança, fundo de investimento financeiro, CDB, RDB, esses papéis bancários. Todos esses papéis você aplica um valor e terá um rendimento fixo. Entendido aí? Muito bem. Ganho líquido de aplicações de renda variável. Aqui o melhor exemplo é a aplicação em bolsa de valores. Veja, se você compra ações em bolsa de valores no valor de 100 mil reais hoje, depois de algum tempo você vende essas ações. Se ela estiver em alta de 20%, você vendeu por 120 mil. Certo aí? Aí teve um ganho bruto de 20 mil. Mas em bolsa de valores, você não aplica diretamente. Você precisa da intermediação de uma corretora, concorda? Então a corretora lhe cobra uma taxa, o serviço dela, certo? Então eu pego esse rendimento de 20 mil, menos a taxa de corretagem, vamos supor aí arredondado aí de 5 mil. Né? Esse valor alto, mas só para raciocinar. Pronto. Qual é o ganho líquido? 20 mil menos 5 da taxa de corretagem, 15 mil eu vou oferecer aqui a tributação, incluir aqui na base de cálculo. Deu para entender? Muito bem. E demais receitas não operacionais, ou seja, não oriundas da atividade. Cuidado. Né? Uma coisa é a legislação societária, que é a contabilidade. Lá não se fala mais em receitas e despesas não operacionais, muito menos operacionais. Lá o conceito agora é atividade continuada e descontinuada, certo aí? Aqui, para fins tributários, estou falando do lucro presumido. Não tem uma lei do lucro presumido, certo? E aí, a lei do lucro presumido entende o quê? Que a receita que não é da sua atividade são receitas não operacionais. E essas receitas não operacionais, as que não são da atividade, as demais receitas, tá? Desde que não seja o quê? Ganho de capital, rendimento de aplicação financeira. Aí eu vou incluir aqui. Por exemplo, nossa empresa é um supermercadozinho. Então, qual é a atividade? Receita da atividade, venda de mercadoria. Certo aí? E se ela vendeu algum bem lá do imobilizado de investimento intangível, apura-se o ganho de capital, coloca isso aqui. E se ela fez aplicações junto ao banco, aplicações em bolsa de valores, também incluímos. E aí ela tem um imóvel alugado a terceiro. A receita de aluguel vai entrar aqui onde? Em demais receitas não operacionais. Entendido aí? Pronto. Esse somatório é o lucro presumido. Não basta você só olhando. Tem que entender e memorizar. Veja, como calculo o lucro presumido? Pego receita bruta, que é a receita da atividade, é só somar a nota fiscal ou o recibo, se ela ainda não consta no contrato social, certo aí? Aplico a mais de lucro presumido. Mais de lucro presumido é o que está lá no artigo 15 da lei 9.249, essa relação que acabamos de ver, certo? Somos ganho de capital, que é lucro na venda de ativo permanente. Fica mais fácil assim, né? Rendimento de aplicações financeiras de renda fixa, ganho líquido de aplicações de renda variável. Ganho líquido aqui quer dizer o quê? Eu tenho que subtrair da renda bruta o quê? A taxa de corretagem. Entendido aí? E demais receitas não operacionais. Pronto, encontrei o lucro presumido. Certo aí? Cuidado. Então, que eu não subtraio nenhuma despesa. É só pegar a receita bruta, ganho de capital, né, rendimento de aplicação de renda fixa, demais receitas. Então, de forma estimada, calculei a base de cálculo e é isso que nós chamamos de lucro presumido. Estimar. Tá ok?
Vá que, de repente, se eu optasse pelo lucro real, fizesse a contabilidade e apurasse o lucro real, podia dar menor, porque lá no lucro real eu subtraio as despesas. Entendido aí? Muito bem. Você que é contabilista, muita atenção nisso, porque você tem que fazer simulações para o seu cliente. Qual é a opção melhor? Nem sempre o lucro presumido vai dar mais vantagem tributária do que o lucro real. Certo aí? E você é profissional e tem que saber fazer os dois serviços. Beleza? Tá bom. Aí, pessoal, aplico o quê? A alíquota do imposto de renda aqui no Brasil é de 15% mais 10% de alíquota adicional. Aqui, veja, o que exceder a 20 mil por mês, como estou falando de lucro presumido que é trimestral, ora, o trimestre tem 3 meses, vezes 20 mil, 60 mil. O que excede a 60 mil vai ter um adicional de 10%. Certo? Exceto lá no início de atividade ou término de atividade. Se eu iniciei a atividade, por exemplo, aqui, no mês de fevereiro, certo aí? 20 mil de fevereiro, 20 mil de março, dá 40 mil. Então, neste primeiro trimestre, o que exceder a 40 mil vai ter um adicional de 10%. Vai dar 25% no final, o que exceder. Entendido aí? Bom. Então, aplicou a alíquota de 15% e, se exceder a 60 mil no trimestre, vai ter um adicional de 10%. Hipótese. Lucro presumido deu 100 mil. O que eu faço? Sobre 100 mil, eu aplico 15%. Vai dar 15 mil. Certo aí? Agora, qual é o valor que excede 60 mil? 40 mil. 40 mil vezes 10% dá 4 mil. Então, 15 mil mais 4, 19 mil. Esse é o valor do imposto de renda da pessoa jurídica. Entendido aí? Agora, desse imposto de renda devido aqui, eu posso subtrair as antecipações tributárias. Como assim? Quando eu aplico junto ao banco ou bolsa de valores, aquela entidade, o banco ou a corretora, faz a retenção tributária. Certo aí? Aquele imposto que foi retido é só uma antecipação. O rendimento eu incluo aqui para ser tributado em definitivo aqui no regime do lucro presumido. Agora, aquilo que eu antecipei, eu tenho o direito de descontar. Ó, imposto de renda retido compensável. Posso compensar aqui. Entendido? Outra questão. Quando uma pessoa jurídica presta serviço a outra pessoa jurídica, por exemplo, e dependendo da atividade, há a retenção de imposto de renda. Certo? Nesse caso, aquele imposto que foi retido sobre aquela venda ou aquele serviço, né, é só uma antecipação. Eu posso aqui abater do imposto devido ao imposto de renda da pessoa jurídica retido compensável. Deu para entender aí? Muito bem. Aqui está, então, o valor do imposto de renda a pagar. Esse imposto de renda, devo recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte ou parcelá-lo em 3 vezes. Entendido? Explicado, então, o imposto de renda. Agora, item 4, determinação da base de cálculo da contribuição social e o valor da contribuição social. O cálculo é idêntico, só muda isso, né? Só mudam 2 coisas. Quer ver? Esse primeiro item e a alíquota. Como assim? Eu pego a receita bruta, que é a receita da atividade, aplico margem de lucro presumido. Só que esse percentual aqui não são os mesmos do imposto de renda. São apenas 2. Assim dividido. Ó. Vendas, 12% e serviços, 32%. Então, imagine um posto de abastecimento. Posto de abastecimento, ela vende o quê? Combustíveis, não é isso? Então, se estou calculando imposto de renda, eu vou aplicar o quê? 1,6. Entendido aí? O que mais que ela vende? Ela vende lubrificante, ela tem aquela lojinha de conveniência, não tem? Se é da mesma pessoa jurídica, então tem outras vendas, vai ter 8% aqui na receita bruta. Entendido? E ela presta serviço de borracharia, serviço de lavagem de automotores, soma aquela nota fiscal e aplico 32% para o imposto de renda aqui. Entendido? Só que para a contribuição social, eu vou pegar aquela mesma nota fiscal de vendas de combustíveis e, como é venda, vou aplicar 12% e não 1,6%. A lojinha de conveniência,
emitiu 100 mil reais de notas fiscais. Eu vou o quê? Somar aquelas notas de vendas e aplicar também 12% e não 8%. E prestação de serviço, os mesmos 32%. Certo? Aí você diz, espera aí, Roberto, que história é essa da empresa ter 2 lucros? No campo tributário, tem sim. Certo? Aí você, mas isso não é inconstitucional? Isso é outro departamento. Tá ok? Mas já vou só te antecipar que não é inconstitucional. Tá? E isso já é pacificado. Agora, veja só. A questão é o seguinte. Por que a margem de lucro para fins de contribuição social é maior do que o imposto de renda? Por exemplo, revenda de combustível não é 1,6 para imposto de renda? E para contribuição social é 12? Por quê? Tudo isso é a ganância do poder público federal tributar. Veja, o imposto de renda que a União arrecada, ela não tem que partilhar com os estados e municípios. Por isso, ela não tem lá esse interesse todo. Agora, a contribuição social sobre o lucro não é só da União. Pois bem, a União, com toda a sua força, conseguiu aumentar a margem, que no passado era praticamente igual, para esse percentual todo. Tudo com aquele raciocínio de que o social tem pressa. Entendido aí? Então, não queira entender os motivos. Os motivos são simplesmente arrecadatório e de interesse da União. Entendido? Mas você tem que saber que, para calcular a contribuição social, são 2 percentuais de lucro presumido. Qual é? Vendas, 12%, serviço, 32%, e não se entra em nenhum outro detalhe. Tá ok? Aí somo ganhos de capital, somo renda de aplicações financeiras de renda fixa, somo ganho líquido de aplicações financeiras de renda variável, somo as demais receitas não oriundas da atividade. Pronto, encontrei aqui a base de cálculo. E a alíquota da contribuição social é 9%. Certo aí? Pronto, encontrei o valor da contribuição social sobre o lucro. Claro que esse percentual é a alíquota geral da contribuição social para todos, certo aí? Exceto para instituições financeiras, por exemplo, que provisoriamente tem um percentual maior, mas isso em lucro real eu vou tratar. Entendido aí? Aqui para o lucro presumido, entenda que as empresas em geral 9%. Deu para entender? Ora, então nesse momento eu peço a você que suspenda o seu vídeo aí e vá lá para o exercício de fixação de número, exercício de fixação da página 7. Certo aí? Com esse ensinamento, por favor, faça lá o exercício para fixação. Interrompa o vídeo, faça o exercício e depois retorne aqui para acompanhar a correção comigo. Entendido? Até já. Seguindo, agora, no item 5, acompanhe. Empresas que podem optar pelo quê? Pelo lucro presumido. Estamos falando de lucro presumido, certo aí? Então, quais empresas podem optar pelo lucro presumido? Veja, está lembrado lá no capítulo anterior que nós falamos que a tributação é progressiva? Ou seja, quem está lá embaixo pode optar pelos regimes que estão lá em cima. E quem está lá em cima não pode descer. Certinho aí? Como assim? Quem está obrigado ao lucro real não pode optar pelo nenhum outro regime. Ela está obrigada ao lucro real. Certo aí? Por exemplo, receita total acima de 78 milhões. Por isso, empresas que podem optar pelo lucro presumido. As pessoas jurídicas não obrigadas ao lucro real. Então veja que há pessoas jurídicas que estão obrigadas ao lucro real, que é o próximo item que veremos já já. Certo? Então, se ela não está obrigada ao lucro real, é um indicador que ela pode optar pelo lucro presumido. Certo aí? O que mais tem que ser levado em consideração? 2. Receita bruta do ano anterior de até 78 milhões de reais. Este ano ela pode optar pelo lucro presumido. Detalhe importante. 78 milhões de reais dividido por 12 meses equivale a 6 milhões e 500 mil reais. Qual a importância disso? Se a empresa está no início de atividade, digamos, no ano 1, ela iniciou a atividade. Só que ela começou essa atividade a partir de novembro. Então só teve 2 meses de atividade no ano calendário 1.
certo aí? Novembro, dezembro. Então, como é que eu verifico a receita bruta do ano anterior? São 78 milhões? Não, são 78 milhões proporcionais. Como assim? 6 milhões e 500 mil vezes 2, vai dar 13 milhões, certo aí? Então, se no ano 1 a pessoa jurídica teve receita bruta de até 13 milhões de reais, este ano, ano 2, ela pode optar pelo lucro presumido. Entendido aí? O que mais? Pessoa jurídica em início de atividade. Como assim? De repente, eu acabei de abrir uma empresa agora no ano 2, certo aí? Lá no mês de agosto. E estou naquela questão. Posso optar pelo lucro presumido? Posso optar pelo lucro real? Simples Nacional? Olha só. Ela até pode optar pelo Simples Nacional, desde que declare que sua receita bruta não excederá a 3 milhões e 600 mil, ou a partir de 2018, 4 milhões e 800 mil. Certo aí? Agora, no caso do lucro presumido, não. Ela pode diretamente optar pelo lucro presumido se não tiver outros impedimentos. Certo? Impedimento como obrigatoriedade de lucro real. Então, se ela não está obrigada ao lucro real, então, ela já pode optar pelo lucro presumido. Aí você, espera aí, Roberto, eu estou curioso. Que negócio é esse de optar, né, obrigado ao lucro real? Quer ver? Banco, ela é obrigada a optar pelo lucro real. Ela está obrigada ao lucro real. Por quê? Dá para imaginar algum banco que tenha faturamento inferior a 78 milhões? Não. Então o legislador já diz, ó, banco, você é obrigado a estar no lucro real. Entendido aí? Agora, a empresa que você abriu é banco? Pronto, é lucro real e acabou. A empresa que você abriu não é banco, por exemplo, e nem tem outras obrigatoriedades pelo lucro real, então, nesse caso, sua empresa, que está no início de atividade, já pode optar pelo lucro presumido. Certo? Então, por exemplo, você abriu uma empresa para vender sapatos. Em nenhum momento a lei está dizendo que a empresa que vende sapato, pela atividade, ela está obrigada ao lucro real. Correto? Então, você já pode optar pelo lucro presumido no início de atividade. Entendido aí? E mais, se o capital for muito pequeno, você ainda pode optar pelo Simples Nacional, conforme o caso. Tá bom? O que mais? Pessoa jurídica resultante de uma incorporação, fusão ou cisão. Certo? Por isso que é muito importante um curso de contabilidade. Lá na Contabilidade Geral Avançada, no volume 2, você estuda lá as questões relacionadas às participações societárias, e aí eu fecho muito bem lá com mais informações sobre fusão, cisão e incorporação. Mas aqui, rapidamente falando, veja, o que seria uma incorporação? Eu tenho aqui as empresas A, B, né? Antártica e a Brahma, por exemplo. Certo aí? Digamos que a Brahma, ela tem maior projeção no mercado, né? Então, elas fizeram uma incorporação. Como é que funciona? Uma empresa antiga vai ser mantida. Certo aí? E a outra vai ser extinta. Então, a Antártica é extinta e o seu patrimônio líquido vai formar o aumento de capital da Brahma. Está vendo aqui? A Brahma incorporou a Antártica, está aqui na sua barriguinha. Entendido? Tá. E a fusão? Fusão segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Acompanhe aqui. Veja, eu tenho aqui a Antártica e a Brahma. Ferrenhas concorrentes. Certo aí? E elas querem se unir também. Mas não quer fazer uma incorporação. O que elas fazem? Elas abrem, digamos, uma empresa nova. A Ambev. Certo aí? E as Antártica e Brahma são extintas e seus patrimônios líquidos são utilizados para o quê? Formar o capital da Ambev. Pronto, isso é uma fusão. Certo aí? Aí nós temos a figura da cisão. Cisão pode ser parcial ou total. Certo aí? O que seria uma cisão total, primeiramente? Cisão total, está lá, a empresa do pai
e os dois filhos estão brigando. Se o pai morrer, é um deles que quer assumir e o outro quer assumir também. A briga é grande. Aí o pai resolveu fazer uma partilha em vida para deixar tudo apaziguado. Aí o que ele fez? Ele diz, já estou com a minha aposentadoria garantida, a briga é essa pessoa jurídica aqui, então vamos fazer o seguinte, ó, o patrimônio líquido da empresa A é de 100%. Eu vou pegar 50% e abrir a empresa B para o filho número 1, e outros 50% eu vou abrir a empresa C para o filho número 2 e a empresa A fica extinta. Então, isso é uma cisão o quê? Total. Certo aí? Rapidamente falando aqui, assunto é de contabilidade. Né? Agora, a cisão parcial seria o quê? Essa mesma empresa A, que tem um capital de 100, os filhos estão brigando. Tá bom, então o pai diz, olha, fazer o seguinte, ainda tem o pai e a mãe, digamos, no total só tinha o pai, a mãe já não estava mais presente. Então ele fez o quê? A cisão total. Agora não, tá o pai e tem a mãe. E aí tem que aplicar o direito de família. Ora, digamos que eles estão aí no casamento de comunhão universal, ou então parcial, mas que essa empresa foi constituída depois. Enfim, a metade é do pai, a metade é da mãe. Aí o pai diz, olha, eu não quero mais ficar nessa empresa, eu vou fazer a minha parte como partilha aos filhos. Aí ele pegou 25%. 25%. Aí ele pegou 25% e abriu a empresa B. Outros 25% abriu a empresa C. Sobrou a empresa A com 50%, percebeu? Isso é uma cisão o quê? Parcial. Tá bom. Relembrado aqui um pouquinho da contabilidade, como é que fica o campo tributário? Veja, você está vendo que na incorporação sobrou uma empresa antiga, concorda? Se essa empresa antiga não tiver nenhum impedimento, como assim? Se ela não tiver obrigada ao lucro real, ela pode optar pelo lucro presumido, certinho? No caso da fusão, a Ambev, essa empresa nova, tá? Se não tiver nenhum impedimento no que se refere à obrigatoriedade pelo lucro real, ela pode optar pelo lucro presumido. Entendido aí? Cervejaria não tem nenhum problema. Claro que não foi o caso, eles têm faturamento muito acima, mas só uma ideia. Entendido? E no caso da cisão, essas empresas resultantes, essas empresas novas, constituídas aqui, elas também podem optar pelo lucro presumido, se não tiver na obrigatoriedade do lucro real. Veja que eu estou falando da obrigatoriedade toda hora, então vamos logo para a obrigatoriedade. Acompanha aqui, ó. Item 6. Empresas impedidas de optar pelo lucro presumido. Veja, para começar, receita bruta do ano anterior, o quê? Acima de 78 milhões. Pronto. Essa não tem nem opção. Ela só pode optar pelo lucro presumido. Entendido aí? Então ela não pode ir para o lucro presumido. Opa, repetindo. Esta está obrigada ao lucro real. Certo aí? Nem pode querer ir para o lucro presumido, que a sua receita está acima. Entendido aí? Outro ponto. Atividade, olha só. Banco, seja banco comercial, banco de investimento, ela está obrigada ao lucro real. Por quê? É só raciocinar. Dá para imaginar alguma atividade de banco com faturamento inferior a 78 milhões? Não dá. Então, essa atividade já está obrigada. O que mais? Corretoras de seguro, corretoras de valores de uma forma geral, certo aí? De títulos. É corretora, ela está obrigada também, porque o faturamento é alto, correto? O que mais? Cooperativa de crédito. Aquelas cooperativas que concorrem com os bancos, essas também estão obrigadas ao lucro real. Seguradoras estão obrigadas ao lucro real. Previdência privada, obrigada ao lucro real. Veja aqui, por atividade. Então, veja, pelo porte, receita bruta grande, a própria atividade já também leva a esse porte grande.
Aí você, peraí, mas eu estou comprovando que a minha receita bruta é menor que 78 milhões. Não tem problema. É obrigado ao lucro real, porque o legislador já colocou essas atividades impeditivas ao lucro presumido. Ela está obrigada ao lucro real. Entendido aí? Então, são as empresas que estão impedidas de optar pelo lucro presumido. É porque elas estão no lucro real. O que mais? Oriundas do exterior, como assim? Ela oferiu lucro lá do exterior. Como assim? A nossa empresa, independentemente do porte dela, ela participa no capital de uma outra empresa lá no exterior. Certo aí? Aí ela recebe a distribuição de lucro. Ora, essa empresa, independentemente do seu porte, da sua receita, da sua atividade, como ela recebe lucro do exterior, ela está obrigada ao lucro real. Por quê? Porque a Receita Federal quer ter um controle maior sobre esse contribuinte e o lucro real é que controla. Está sujeita a tudo, ao SPED contábil, SPED fiscal, certo aí? O que mais? Se ela recebe rendimento do exterior, ganhos de capital do exterior, quer dizer, a nossa empresa, de repente, comprou um imóvel lá em Miami, Estados Unidos, certo aí? Tempos atrás. E agora vendeu esse imóvel, teve um ganho de capital, certo? Esse ano ela está obrigada ao lucro real. Como? Aos rigores do lucro real, fazer todos os SPEDs, entendido aí? O que mais? Incentivos fiscais, lucro da exploração. Ora, há empresas que nosso Brasil é um continente, concorda? Então nós temos ali regiões sul e sudeste, que é basicamente, em termos econômicos, a Europa do Brasil, o desenvolvimento está lá. Né? Mas há nordeste, norte, locais que economicamente são pobres. Né? Aí o governo diz, olha, quem quiser explorar determinada atividade, né, atividade X, lá no sertão nordestino, eu permito que você explore a produção dessas atividades lá com isenção durante 5 anos. Pronto. Né? Aí você vai, por que o governo vai dar isenção? É porque é muito difícil você montar uma empresa lá no sertão nordestino. Você vai ter que investir muita grana. E o governo tem outros interesses. Quer que você desenvolva a região. Vá lá e monte uma empresa. Certo aí? Comece a produzir e vender aquele produto. E aí, como você investiu caro para desenvolver a região, o governo se abdica da arrecadação tributária. Não quer o tributo seu. Quer mais é que você desenvolva aquele produto lá, gere emprego, desenvolva a região. Certo aí? Então, a exploração daqueles produtos ali vai ser isento, por exemplo. Tá ok? Então, as pessoas jurídicas que têm incentivo fiscal de lucro da exploração, o governo quer um controle maior dessas empresas. Você tem que estar no lucro real, fazer uma contabilidade, apresentar o SPED contábil, SPED fiscal e aí acompanhar todas as obrigações acessórias. Entendido aí? O que mais? Pessoa jurídica que optou pelo lucro real anual e já recolheu a antecipação mensal. Como assim? Está lembrado que o lucro real, quem está no lucro real, pode optar pelo lucro real anual ou mensal por... aliás, repetindo, a pessoa jurídica que está no lucro real pode optar pelo trimestral ou anual. Certinho aí? O anual terá que fazer antecipação mensal por estimativa. Certo? Então, imposto de renda eu vou recolher por estimativa de que forma? Calculo o lucro presumido e antecipo recolhendo no DARF o código de lucro real anual, né, com antecipação mensal. Entendido aí? Tá. O de janeiro eu recolhi em fevereiro. Se eu já recolhi esse DARF, eu já estou no lucro real. Certo aí? Se eu já estou no lucro real, não posso optar pelo lucro presumido. A opção é uma só e retratável para o ano todo. Deu para entender aí? Bom. Pessoa jurídica de atividade factoring. Certo? O que quer dizer isso? Aquelas empresas que têm a autorização do Banco Central para exercer atividade de compra de ativo financeiro. Como assim? Digamos que a sua empresa fez venda de mercadoria a prazo. Aí tem as duplicatas a receber, não tem?
Você, de repente, tem esses recebíveis e quer antecipá-los. Qual a alternativa que você tem? Duas. Você vai ao banco e diz, olha, eu tenho 100 mil de duplicatas a receber daqui 60 dias, mas eu quero o dinheiro hoje. O banco diz, olha, eu vou descontar de você 10% e lhe entregar 90 mil. Pronto, você fez um desconto de duplicata junto ao banco. Correto aí? Outra alternativa é você dizer, não, o banco está cobrando um juro muito alto, ou o banco está dificultando muito, ou a operação no banco é mais burocrático. Aí optou pelo factory. O que quer dizer isso? Você procurou uma empresa privada que tem essa atividade de descontar títulos. Certo aí? Só que com uma diferença. Junto ao banco, quando você desconta a duplicata, o banco só está te antecipando. Certo aí? E o banco vai tentar cobrar do cliente. Se o cliente não pagar, o banco devolve a duplicata e retira lá da sua conta corrente os 100 mil reais e você terá que, então, ter esse valor lá. Certo aí? Tá bom. Agora, no factory é diferente. É venda de título. Se nós temos duplicata a receber de 100 mil reais, eu vendo essa duplicata à empresa de factory e eles descontam o juro. Aí, como eles têm um risco maior, porque se o cliente não pagar, vai ser um problema dele, empresa de factory, com o cliente, porque eu estou vendendo o título. Certo aí? Eles cobram um juro maior do que o banco, digamos 15%. Uma hipótese, para ficar redonda. Aí o banco pegou, a empresa de factory pegou o quê? A sua duplicata, você endossou e transferiu. Agora a propriedade é da empresa de factory. 100 mil que vai cobrar do cliente. Certo aí? E nos repassou neste momento, descontado 15%, 85 mil. O problema agora é da empresa de factory. Se ela não receber, ela vai executar o cliente, etc., porque ela é dona do título. Deu para entender aí o raciocínio? Tá bom. Esse tipo de empresa que opera com compra de ativos financeiros se chama empresa de factory. Essas empresas, independentemente do tamanho, do porte, da receita, só por ter essa atividade, ela está obrigada ao lucro real e não pode optar pelo lucro presumido. Entendido aí? Então, veja que estas aqui, ó, só podem optar pelo lucro real e estão impedidas de optar pelo lucro presumido. Elas estão impedidas. Deu para entender? Voltando aqui às empresas que podem optar. Agora dá para você entender melhor. Acompanhe, ó. Empresas que podem optar pelo lucro presumido. Certo aí? Quem é que pode optar pelo presumido? As pessoas jurídicas não obrigadas pelo lucro real. Pronto, se não está obrigado ao lucro real, pode optar pelo presumido. Entendido aí? O que mais? Receita bruta do ano calendário anterior de até 78 milhões de reais. Claro que tem que ver a proporcionalidade, como falado aqui. O que mais? Pessoa jurídica com início de atividade. Está iniciando a atividade agora. Pode optar pelo lucro presumido? Se não tiver no impedimento, sim. Por exemplo, não é banco, não é corretora, não é seguradora, não é cooperativa de crédito, não é factory. Pronto, pode optar pelo lucro presumido no início de atividade. Entendido? O que mais? Pessoa jurídica resultante de incorporação, fusão e fusão. Fisão. Repetindo. Item 4. Pessoa jurídica resultante de incorporação, fusão e cisão. Entendido aí? E essa última, pessoal, preste bem atenção. SPC, Sociedade em Conta de Participação. Primeiro, entenda como é que isso funciona no âmbito do direito empresarial. Eu recomendo, faça o meu curso de direito empresarial. Tá ok? Já existe esse curso dentro dos cursos de contabilidade básica, mas está sendo projetado um curso prático de direito empresarial. Certo aí? Dentro em breve já estará à sua disposição. Tá ok? É importante você saber muito bem o que é simples no campo do direito empresarial, o que é empresário individual, sociedades empresárias, sociedades simples, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI simples, EIRELI empresária, registro em junta comercial, registro em cartório. A nova empresa, Sociedade Uniprofissional de Advocacia, criada aí, né, em janeiro de 2016, é mais um tipo
certo aí? As empresas públicas, a sociedade de economia mista, quer dizer, esse direito empresarial, certo aí? Você precisa conhecer bem esse assunto, porque, né, no campo tributário estamos falando de tributação dessas pessoas jurídicas, as chamadas empresas de direito privado. Entendido aí? Tá bom. Então, veja, esse assunto aqui faz parte do direito empresarial. Quer ver? Sociedade em conta de participação. Como é que isso funciona? Tá. Você está acostumado a falar de empresa ou pessoa jurídica, aquela que tem um contrato social, um estatuto registrado na junta comercial, não é assim? Ou no cartório? Mas aqui tem uma coisa diferente, ó. Muita gente conhece, mas quem não conhece, preste bem atenção. Aqui está a faculdade A, certo? Ela forma alunos em graduação de ciências contábeis, economia, administração, direito, enfim, essa é a atividade dela, concorda? E ela, de repente, tá, é tributada pelo lucro real. Poderia estar no lucro presumido também, porque não tem nenhum impedimento. Mas vamos supor que ela esteja no lucro real. Tá ok? Tá aqui. Do outro lado está esse sujeito, o Loberto. Né? Como você muito bem sabe, Loberto é um especialista na área da contabilidade, tributos, área comercial, área previdenciária, área trabalhista. Certo? E ele tem os seus produtos, que são capitais intelectuais, que são seus cursos. Ele dá aula de contabilidade, ele dá aula de tributo na esfera federal, estadual, municipal, ele dá aula de direito trabalhista, direito previdenciário, certo aí? Isso é um produto do Loberto. E o Loberto, para colocar esses produtos no mercado, ele tem várias alternativas. Ele pode dar essas aulas para cursinhos preparatórios para concursos públicos. Ele pode dar essas aulas para os contabilistas. Ele pode dar essas aulas para os advogados tributaristas. Ele pode dar aula para os consultores do mercado. Enfim, ele tem o capital intelectual dele, que são as aulas, mais os seus livros, seus materiais. Entendido aí? Pronto. Então, de um lado está a faculdade, de outro lado está o Loberto, com seu capital intelectual. Concorda? Aí o Loberto diz, olha, eu não quero abrir uma pessoa jurídica, eu não quero empresariar. Meu negócio é, né, fazer com que o meu capital intelectual chegue ao meu público. Meu público-alvo, seja contabilista, advogado, concurseiro, etc. Certo aí? E aí o Loberto procurou aquela pessoa jurídica, a faculdade, e diz, olha, eu tenho esses meus produtos aqui. Vocês não querem fazer uma parceria comigo? E vender os meus produtos. Fechamos um contrato aí, digamos 50% para cada. Aí a faculdade diz, eu não quero você como sócio, Loberto, aqui no meu contrato social. Aí o Loberto diz, não, eu, de fato, eu também não quero ser sócio da faculdade. Eu estou oferecendo à sociedade do meu produto. Eu quero que o meu produto seja comercializado, por assim dizer. E eu não tenho uma pessoa jurídica para esse fim e nem quero ter. Eu quero que você, faculdade A, use toda a sua projeção no mercado e venda o meu produto. Apure o lucro e me distribua 50%. Pode ser feito isso? Pode. Isso é novo? Não, isso é antigo. Desde o Código Comercial antigo. Está no novo Código Civil também. Certo? E como é que se faz isso? Se faz da seguinte forma. O Loberto e a faculdade assinam entre si um contrato particular, criando o quê? A sociedade em conta de participação. Certo aí? Interessante. Esse contrato, minha gente, não precisa ser registrado na junta comercial, nem no cartório. É um instrumento particular. Certo aí? Muito bem. O SPC não tem personalidade jurídica. No entanto,
no campo tributário, para que haja um controle e aceitação do fisco, a SPC tem que tirar um CNPJ. Certo aí? Então vamos lá. Essa SPC aqui vai funcionar assim. De um lado está o quê? A faculdade A. Certo aí? Do outro lado está o professor Roberto. Correto? A faculdade A, ela é uma pessoa o quê? Jurídica. Certo aí? Já existe aqui essa pessoa jurídica. Então, ela vai ser chamada sócia ostensiva. Aqui vai aparecer perante a Receita Federal, né, para demonstrar esta operação. E o Roberto entra aqui como sócio oculto. O Roberto, perante a Receita Federal, não tem que estar aparecendo. Tem que aparecer é o quê? A SPC que tem um CNPJ próprio. Apesar de não ser pessoa jurídica no campo jurídico, ela é equiparada à pessoa jurídica no campo tributário. Entendido aí? É como se fosse uma nova empresa mesmo. Tem um CNPJ, correto? Agora, detalhe. Veja só. A sócia ostensiva, que é a faculdade A, ela já está no lucro real, tá vendo? Mas o SPC aqui pode optar pelo lucro presumido nas suas operações. Então você está vendo, ó, empresas que podem optar pelo lucro presumido. Essa SPC aqui pode optar pelo lucro presumido. O interessante é o seguinte, que essa faculdade, no que se refere à sua atividade principal, que é formar graduados em ciências contábeis, economia, administração, direito e etc., ela vai apurar o seu lucro e oferecer a tributação pelo lucro real. Correto? Agora, no que tange a esse projeto com o Roberto, a venda dos custos do Roberto que a faculdade vai fazer, certo? Ela tem que emitir uma nota fiscal separada. Ela tem que recolher o tributo pelo lucro presumido num DARF específico, referente a esse projeto. E é uma empresa dentro da outra empresa. E aqui dentro, então, tem que ter uma contabilidade por cento de custos que demonstre a receita, a despesa, o tributo, o resultado pelo lucro presumido. Correto? E ela está obrigada a transmitir a SCF e a SCD, inclusive, nesse caso. Especificamente. Tá ok? E aí, o que acontece? A participação, de acordo com o contrato, não é 50%? Então, 50% deste lucro é distribuído ao Roberto e 50% deste lucro é distribuído à faculdade A. E essa distribuição de lucro é isenta do imposto de renda da pessoa física, no caso do Roberto, aplicando o artigo 10 da Lei 9.249. Você fez o meu curso de imposto de renda da pessoa física? Faça, vale a pena. Lá eu trato desse assunto, inclusive, certo? De forma que, veja que o Roberto, como pessoa física, na hora que ele for declarar, ele vai declarar esse lucro aí como sendo rendimento isento. Correto aí? Agora, que o Roberto é o sócio oculto. Agora, o sócio ostensivo, que é a faculdade A, ela tem que, né, cumprir o seu papel de provar ao fisco o quê? Esta operação de SPC, Sociedade em Conta de Participação. Deu para entender? Então, sociedade em conta de participação pode optar pelo lucro presumido. Entendido aí? Alguma dúvida? Vamos seguir. Voltando aqui rapidinho. A câmera acompanhando aqui diz, Roberto, você escreveu SCP e ficou falando SPC. Foi falha técnica do Roberto. Tá ok? Em tempo, então,
Tudo isso que eu fiquei falando de SPC, na verdade, é SCP, Sociedade em Conta de Participação. Fechou? Seguindo. Agora, observe aí no seu material, item 7, página 6. Qual é o momento de fazer a opção pelo lucro presumido? Primeiro, tem que fazer a opção. Se quer estar no regime do lucro presumido, tem que fazer a opção. Lembra-se? Nós temos o lucro real, que é o regime normal. Abaixo, lucro presumido e Simples Nacional, são regimes com benefícios fiscais, onde o contribuinte tem um prazo para fazer a opção. Entendido aí? No caso do lucro presumido, a opção é até a data do primeiro recolhimento da cota única ou da primeira parcela, se resolver parcelar em 3 vezes. Lembra-se? Estou aqui no final do primeiro trimestre, 31 de março. Certo aí? Na hora de recolher essa cota única, até o último dia útil de abril, ou na hora de recolher a primeira cota das 3 parcelas, até o último dia útil de abril, eu tenho que preencher o DARF. Aqui eu vou informar o CNPJ da pessoa jurídica, sempre lembrando que imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, esses 4 tributos são recolhidos centralizadamente na matriz. Então, ainda que essa pessoa jurídica tenha filiais, o recolhimento é único, centralizadamente na matriz, quer dizer o quê? Tem que ser informado aqui o CNPJ 1000 de ré. Tá lembrado? São 8 números, não é isso? Barra 0001 e o dígito verificador. Tem que ser o 001. Tá? 0001, 1000 de ré. A parte mais importante, veja, além de informar o valor, tem que informar o quê? O código da receita tributária. Cada tributo tem um código. Aí você diz, espera aí, Roberto, a empresa está pagando tributo e isso é receita para o outro lado da moeda, que é o governo. Quando o governo arrecada, fica sabendo quem foi que pagou pelo CNPJ e o que é que ele pagou pelo código da receita tributária. Entendido aí? Então você tem que verificar na lista qual é o código da receita tributária do imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro presumido. Informar esse código aqui no DARF. Certo aí? Quando for fazer o primeiro recolhimento, ou seja, a cota única ou a primeira parcela, informando esse código da receita tributária, já está fazendo a opção pelo lucro presumido. Detalhe importante. Às vezes a pessoa pensa, e se resolver recolher a contribuição social sobre o lucro em vez do imposto de renda? Estou fazendo a opção? Não. A opção se dará pelo recolhimento do imposto de renda. Certo aí? Claro que a contribuição social também tem que ser recolhida nesses mesmos prazos. Mas veja, digamos que você não recolheu o imposto de renda da pessoa jurídica, a cota única ou a primeira parcela, mas recolheu a contribuição social pelo código de contribuição social pelo lucro presumido. Está optando pelo lucro presumido? Não. A opção se dará pelo recolhimento do IRPJ e não da contribuição social sobre o lucro, assim seguindo o que determina a lei. Entendido aí? Pronto, guardou aí? Quando é que eu faço a opção pelo lucro presumido? Recolhimento do imposto de renda. O primeiro recolhimento do imposto de renda, que é a cota única ou a primeira parcela do parcelado. Entendido aí? Só informar o código da receita tributária. Seguindo, veja, para apurar o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro presumido, não necessariamente preciso fazer uma contabilidade, não é isso? Mas preciso da receita da atividade. Pego aquela receita bruta e aplico percentual de lucro presumido, não é assim? Agora, aquela receita bruta é pelo regime de competência ou é pelo regime de caixa? Observe que o contribuinte que esteja no lucro presumido pode facultativamente optar por tributar
a receita bruta pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. As receitas, enfim. Certo aí? Pelo regime de competência ou regime de caixa. Aí você diz, espera aí, mas e o ganho de capital? E as demais receitas? Todas as receitas. Correto? Inclusive o ganho de capital. Então, pode optar pelo regime de competência ou caixa. Você aprende no curso de contabilidade básica, lá no nosso capítulo 5 do nosso curso de CGB, os regimes de caixa e competência. Só recordando um pouquinho. É muito elementar. O que é regime de caixa? A receita no regime de caixa é reconhecida quando do recebimento. E no regime de competência? Não importa se recebeu ou não recebeu. Importa a ocorrência do fato gerador. Certo aí? Então, no caso da venda de mercadoria, o fato gerador é a entrega da mercadoria, quando houver o aceite lá na nota fiscal de que a mercadoria foi entregue. E, no caso da prestação de serviço, quando o serviço for prestado efetivamente. Certo aí? E aí, então, regime de competência é pela ocorrência do fato gerador, regime de caixa é pelo efetivo recebimento. Agora tem um detalhe. As coisas têm que ser organizadas, tá ok? Como assim? Eu estou iniciando o ano calendário. E tem que fazer a opção pelo lucro presumido, concorda? Conforme foi falado, certo? Naquele momento eu já tenho que apurar um imposto para poder recolher e fazer a opção. Na hora de apurar aquele imposto, que eu tenho que saber se aquela receita será tributada pelo regime de competência ou regime de caixa. Se eu optei pelo regime de competência, terei que fazer o recolhimento dos demais trimestres do ano calendário pelo regime de competência. Ou, se eu optei pelo regime de caixa no primeiro trimestre, eu vou ter que recolher os demais trimestres pelo regime de caixa, porque a opção é irretratável, ou seja, é válido para todo o ano calendário. Entendido aí? Então, pode optar pelo caixa ou pela competência, mas fez a opção, é até o final do ano calendário. Entendido aí? Outro ponto importante. O que é a receita bruta ali, né, para o cálculo efetivamente? Porque você já entendeu que receita bruta é receita da atividade. Certo aí? Tanto a que consta no contrato social como a que não consta. É receita ordinária, é receita, né, regular da empresa, é receita bruta. Agora, daquela receita bruta, eu posso deduzir alguma coisa? Posso. O quê? Então, pego a receita da atividade, que é a receita o quê? Bruta, certo aí? E o que eu posso deduzir? Deduções da receita bruta. Então, daquela receita bruta, eu posso deduzir, primeiro, devoluções de vendas. Lógico, eu fiz uma venda de 100 mil reais e o cliente me devolveu 20 mil. Eu vou pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro presumido de 80 mil. Então, nesse caso, a receita bruta é 80 mil. Entendido aí? O que mais? Posso deduzir mais alguma coisa? Sim. As vendas canceladas. Preste bem atenção. Quando uma empresa fecha uma venda, ela emite a nota fiscal eletrônica de vendas, concorda? Digamos, né, ela fez 5 vendas, dá lá 500 mil reais, 100 mil cada, uma hipótese, correto? Mas o cliente número 1 cancelou essa venda, diz, olha, não quero mais. E, em tempo, aquela nota fiscal de vendas, nota fiscal eletrônica de vendas foi cancelada. Claro que tem um prazozinho aí, etc. Né? Aí cancelou aquela nota fiscal, a mercadoria não chegou nem a sair. Então aquela venda foi cancelada. Primeiro, quando ela emitiu uma nota fiscal, apareceu ali na receita da atividade, concorda? E aquela nota fiscal se foi cancelada, então é uma venda cancelada, eu subtraio daquela receita. Claro, não vou pagar tributo sobre, né, uma receita que não se efetivou. Entendido aí? Então, não confunda a devolução com venda cancelada. Entendido? Depois tem a figura de descontos incondicionais ou descontos comerciais. Como assim? Lembra daquele cliente chorão? Daquele cliente pechincheiro? Né? Tá lá, eu fiz uma venda lá de R$1 milhão e ele pechinchou, falou, não, o valor é muito alto,
eu quero me tornar cliente, eu sou cliente antigo, enfim, ele argumentou. Falou, olha, se não me der um desconto, eu não levo. Pronto, você deu, tá bom, vou te dar um desconto de 10% que você é cliente especial. Estou lá na nota fiscal, apareceu. Mercadorias, R$1 milhão. Descontos, não importa, só o sinal de menos, o nome desconto, o nome abatimento. Apareceu na nota fiscal, no corpo da nota fiscal, menos 100 mil, total da operação 900 mil. Veja então que está lá, receita da atividade, 1 milhão. Menos descontos incondicionais ou descontos comerciais, 100 mil. Receita bruta, 900 mil. 900 mil é que eu vou levar aqui para o cálculo do lucro presumido e base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Deu para entender aí? Outro detalhe importante, nós que estamos vivendo a contabilidade internacional desde 2008, nós temos aí um item chamado ajuste a valor presente. Está lembrado do assunto? Só aqui na teoria, porque lá na parte de lucro real eu vou desenvolver isso mais detalhadamente. Tá certo? Aqui no raciocínio, então, veja. Digamos que a venda à vista seja 100 mil reais. Entendido aí? Mas que para vender a curtíssimo prazo, a empresa vende por 100 mil também. Mas aí o cliente diz, não, eu quero receber, eu quero pagar só daqui um ano, 12 meses. Aí a empresa diz, olha, para vender para 12 meses, eu não posso vender por 100 mil, porque é muito tempo. Eu vou ter que embutir um juro nessa venda. Vou te vender por 120 mil para receber daqui 12 meses. Por quê? Porque eu vou ter que pegar essa duplicata e levar ao banco, descontar e quero 100 mil. Certo? Então, nesse caso, veja só, repetindo. Venda à vista, a empresa emite uma nota fiscal de 100 mil. Venda a longo prazo, a empresa emite uma nota fiscal de 120 mil. Concorda? Bom, para a contabilidade internacional, que é a legislação societária, tá? Venda à vista, lançamento, caixa ou banco, a receita de vendas. Correto aí? Venda a prazo, como é que eu contabilizo? Duplicata a receber ao clientes, a receita de vendas. Correto aí? E faço um segundo lançamento, ajuste a valor presente. Eu vou debitar ajuste a valor presente, uma retificadora da receita de vendas, e credito uma retificadora de duplicata a receber, juros a vencer, ou juros ativos a vencer, ou receita de juros a transcorrer. Certo aí? Pronto, eu trouxe a duplicata a receber 120 menos 20, 100 mil lá no ativo. E aí, na demonstração do resultado, eu tenho receita de vendas, 120 mil, menos ajuste de valor presente, 20 mil, receita líquida de 80 mil. Aliás, 120 menos 20, 100 mil. Certinho? Muito bem. Então, duplicata a receber, repetindo, 120 mil, menos juros a vencer, 20 mil, total do ativo, 100 mil. Na demonstração do resultado, receita de vendas, 120 mil, menos ajuste de valor presente, 20 mil, que pode ser deduzido diretamente da venda também. Receita líquida, 100 mil. Correto aí? Isso é contabilidade. Se eu fiz a contabilidade e estou buscando os dados contábeis, cuidado. De repente você está com a receita da atividade de 100 mil. Certo aí? O fisco não reconhece esse ajuste a valor presente. Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que somar àquela receita da atividade de 100 mil, o quê? O ajuste a valor presente e oferecer a tributação 120 mil. Correto? Então, conclusão, olha. Ajuste a valor presente não deve ser subtraído da receita da atividade. Então, se eu peguei a nota fiscal de venda, 120 mil, certo aí? Só posso deduzir devoluções, venda cancelada e descontos incondicionais. Se eu não tive nada disso, a receita bruta é de 120 mil, certo? E o juro do ajuste a valor presente, ainda que eu tenha contabilizado, esse valor não pode ser deduzido da receita. Repetindo, mesmo que eu tenha feito a contabilidade, feito o ajuste a valor presente, da receita da atividade eu não posso subtrair o juro do ajuste a valor presente. Certo aí? Então, o fisco não reconhece o ajuste a valor presente. A receita bruta é, inclusive, com juro embutido. Entendido aí? Pronto! Agora podemos ir para a correção dos exercícios. Seguindo. Ora, se você já fez o exercício para fixação que eu pedi lá atrás,
Agora, acompanhe a correção. Se não o fez, volte lá, faça-o e só depois acompanhe a correção, porque quem tem que aprender é você. Esse aprendizado aqui do lucro presumido é essencial para lá na frente, quando a gente estiver estudando a figura do lucro real anual com antecipação mensal por estimativa. Aquele cálculo por estimativa é um cálculo exatamente no formato aqui do lucro presumido. Por isso eu preciso que você domine esse assunto primeiro, tá ok? Por isso é que foi passado exercício para fixação. É para você fixar esse conhecimento. Entendido aí? Tá bom. Então, se você já fez, acompanhe aqui comigo. Primeiro vamos dar uma lida e entender os dados fornecidos. Certo aí? Diz assim, ó. A Cia Camille é um posto de abastecimento de combustíveis e auferiu as seguintes receitas no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março do ano de 2000X2. Pois bem, antes, porém, vamos só raciocinar. Um posto de abastecimento, raciocine, lá no seu contrato social ou estatuto social, conforme o tipo societário, tem uma cláusula tratando do objeto social, atividade fim, certo? Quantas atividades tem um posto de abastecimento? Acompanhe e conte comigo. A sua principal atividade ordinária é vender combustíveis, né? Revender combustíveis. Portanto, temos aí notas fiscais de vendas de combustíveis. Correto aí? Os cupons fiscais, certo? Beleza. Essa é uma das atividades. Outra, ela presta serviços de borracharia, lavagem de automotores. Então, ela vai emitir notas fiscais de serviços. Certo aí? Beleza. Ela tem venda de mercadorias também, como a lojinha de conveniência, venda de lubrificantes e outros produtos ali, né, onde está sendo vendido o combustível. Correto aí? Então, ela tem três atividades principais, três atividades ordinárias. Essas são as receitas brutas, receitas da atividade. Correto aí? Mas vai ter outros também. Acompanhe, então, a leitura de todos os dados para a gente ter isso em mente. Certinho? Olha só. A. Vendas de combustíveis, R$600 mil. B. Receitas de serviços, R$100 mil. C. Outras vendas, R$100 mil. Então, aí estão as receitas brutas, receitas da atividade. D de dado. Venda de veículo de uso, tendo os seguintes dados. Data da venda, 31 de março de X2. Valor da venda, 28 mil. Data da aquisição e uso, 1/4 de X0. Essa é a data que começa a depreciação. Valor de aquisição, R$30 mil. Item E. Receita de aluguel de imóvel pertencente ao seu imobilizado, 40 mil. Item F. Variações monetárias ativas, 10 mil. Item G. Variações monetárias passivas, 2 mil. Risque isso aí, porque no cálculo do lucro presumido não se leva em consideração despesa nenhuma, muito menos variação monetária passiva. Entendido aí? H. Juros obtidos por recebimento em atraso, R$5 mil. Isso é receita de juro. I. Rendimento bruto de aplicações de renda fixa, 40 mil. J. Rendimento bruto de aplicações de renda variável, 12 mil. Tem um asterisco aí, não tem? Abaixo, esse mesmo asterisco, tem a indicação de que trata-se de gasto com corretagem, pagamento à corretora, no valor de 2 mil. Item L. Dados para deduções do imposto de renda a pagar. Imposto de renda retido na fonte sobre rendimento de aplicações de renda fixa, 20% do valor, que dá R$8 mil. É o que o banco descontou. Imposto de renda sobre rendimento de aplicações de renda variável, também 20%, deu R$2 mil. Pede-se: 1. Determine o lucro presumido. 2. Determine o valor do imposto de renda da pessoa jurídica. 3. Determine a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. E 4. Determine o valor da contribuição social sobre o lucro líquido. Certinho? Muito bem. Antes de tudo, vamos fazer a parte que exige um cálculo à parte, que é determinar esse ganho de capital na venda de veículo. Aqui. Já coloquei aqui no canto, acompanhe aqui comigo. Veja, para apurar o ganho de capital é só lembrar. É o valor da venda do bem menos o seu custo ou valor contábil.
certo aí? Como custo ou valor contábil? Você aprendeu lá na contabilidade de que quando eu compro um imobilizado, uma máquina, um veículo, uma ferramenta, um computador, ao longo do tempo ela sofre depreciação, não é isso? Então você contabiliza a depreciação, então o valor de aquisição menos aquela depreciação acumulada é o custo ou valor contábil. Se eu vender por valor acima deste, é com lucro, abaixo é com prejuízo. Esse lucro aí é o ganho de capital que tem que ser oferecido à tributação. Entendido aí? Aí você diz, espera aí, Roberto, eu estou no lucro presumido e não estou fazendo a contabilidade porque eu vou apresentar o livro caixa lá na SF. Não tem problema. Você, nesse caso, se não está fazendo a contabilidade, você tem que fazer uma memória de cálculo à parte. Correto aí? Anote aí no verso do seu material aí da página 7 aí. Veja. Cálculo do ganho de capital. Certo? A primeira coisa é determinar o valor da depreciação acumulada. Acompanhe aqui no gráfico. O veículo foi adquirido por 30 mil reais. Então esse é o custo do veículo, é o quanto custou. Certo aí? Custo é no sentido de quanto foi pago pelo bem. Quanto custou a sua camisa? Quanto custou o seu sapato? Enfim, é o valor que se desembolsa pelo bem. Certo? Então esse é o custo do veículo, 30 mil. Aqui no mês de abril de X0. Passados 2 anos, no mês de março de X3, é que ele foi vendido. Então eu quero saber quanto já foi depreciado até aqui. São 2 anos. Qual é a vida útil do veículo lá na lei tributária? Ora, 5 anos. 100% dividido por 5 dá 20% ao ano. Repito, 100% dividido por 5 anos equivale a 20% ao ano linearmente, em linha reta, certo? Então, eu vou aplicar sobre esse custo a taxa acumulada. 20% do primeiro, mais 20% do segundo, a taxa acumulada é 40%. Portanto, esse veículo já está depreciado, ó, depreciação acumulada de 12 mil, certo? Pois bem, você vende a parte depreciada ou a parte não depreciada? Claro, a parte não depreciada. Então, qual é essa parte não depreciada? Essa parte não depreciada denomina-se valor contábil ou custo líquido, certo? Então, está aqui, custo do veículo, 30 mil, valor pago, menos a depreciação acumulada de 12 mil, agora calculada, o valor contábil é de 18 mil. De forma que, se eu vendi acima de 18 mil, eu tenho um ganho de capital. Por essa diferença, é o caso em questão aqui. Veja, item 3, determinação do ganho de capital. Foi vendido por quanto? 28 mil. Qual é o valor contábil ou custo líquido? Ou valor residual? 18 mil. Pronto, esse é o ganho de capital de 10 mil. Entendido aí? Pronto, agora sim podemos calcular o imposto de renda e contribuição social pelo lucro presumido. Vamos lá. Seguindo, olha só, agora vamos fazer o que se pede. Item 1. Determinação do lucro presumido, que é a base de cálculo, certo aí? Lembrando, a primeira coisa é buscar as receitas brutas. Veja, eu já coloquei aqui no quadro, as receitas brutas são os 3 primeiros itens, acompanhe. Vendas de combustíveis, emitimos 600 mil reais de notas fiscais, certo aí? Qual é a margem de lucro presumido que você busca lá? 1,6, que dá 9.600 reais. Certo aí? Lembre-se que no seu material, na página 4, tem lá o item 2, percentuais a serem aplicados. Tá ok? Muito bem. Item B, receitas de serviços, serviços de borracharia e etc., emitiu 100 mil reais de notas fiscais, vezes margem de lucro presumido de 32%, que dá 32 mil. Item C, outras vendas, lojinha de conveniência e etc., 100 mil reais de notas fiscais emitidas, vezes margem de lucro presumido, 8%, que dá 8 mil. Certo aí? Item D, já calculamos agora há pouco o ganho de capital na venda do veículo, que deu 10 mil. Item E, veja que para apurar o lucro presumido, você tem que ter em mente esses 3 itens, ó. Receita bruta vezes percentual de lucro presumido, certo aí? O que mais? Ganho de capital e demais receitas. Então, veja que se esse posto de abastecimento tem um imóvel alugado a terceiro, isso entra na base de cálculo como demais receita. Então, receita de aluguel no valor de 40 mil.
foi informado aqui que teve variações monetárias ativas. É a receita de atualização monetária. Entra em demais receitas? Entra, então vou somar aqui. Variações monetárias ativas, 10 mil. Posso subtrair a variação monetária passiva? Não, só entram as receitas. Entendido aí? O que mais? Item H, juros sobre recebimento em atraso. Juro ativo, receita de juro. Entra aqui no cálculo também. Tivemos rendimento bruto de aplicação de renda fixa, 40 mil. Lembre-se que o banco já reteve imposto, certo aí? Aquilo é só antecipação que eu vou abater lá do imposto devido no final. Então, incluo essa renda aqui na base de cálculo. J, rendimento líquido de aplicação de renda variável. Aqui, a palavra-chave é rendimento líquido. Por quê? Porque renda variável, por exemplo, bolsa de valores, você usou a corretora, né? Você não aplica direto na bolsa, você tem que aplicar via corretora. E a corretora cobra aquela taxa de corretagem que foi informada aqui. Rendimento bruto, 12 mil, menos a taxa de corretagem de 2 mil. O valor que eu vou oferecer tributação é de 10 mil, rendimento líquido. Certo aí? Pronto. Esse somatório aqui é a base de cálculo do imposto de renda que denominamos neste regime de lucro presumido, que dá R$ 164.600. Entendido aí? Agora vamos cumprir o item 2 do que foi pedido aí na página 7. Determinação do imposto de renda devido. Correto aí? Ora, item A. Pego o lucro presumido total de R$ 164.600. Aplico a alíquota geral do imposto de renda, que é de 15%, e encontrei o valor do imposto de renda de R$ 24.690. Correto? Item B. Como o tributo é progressivo, quem ganha mais, paga-se mais. Então, o que exceder 60 mil no trimestre vai ter um adicional de 10%. Lembra-se? Então, lucro presumido, 164.600. Menos 60 mil, 104.600. Aplico a alíquota adicional de 10%. Encontro aqui o imposto de renda adicional de 10.460. Correto? Agora eu somo esses dois valores. Ó. Item C. Item A, 24.690, mais o item B de 10.460. Eu tenho um imposto de renda da pessoa jurídica de 35.150. Certo? Esse é o valor do imposto do trimestre. Mas, quando a empresa fez a aplicação financeira, renda fixa, o banco descontou 8 mil de imposto. Aquilo foi uma antecipação. Portanto, desse valor, eu subtraio o imposto de renda na fonte de rendimento de aplicação de renda fixa, 8 mil. Certo? Quando a empresa aplicou em bolsa aquela renda variável, teve também imposto retido na fonte lá pela corretora, não teve? Aquele valor é uma antecipação também. Então, vou subtrair aqui o imposto de renda na fonte de aplicação de renda variável de 2 mil. Pronto! O valor do imposto de renda da pessoa jurídica devido no trimestre é de 25.150. Esse valor, observe aqui no gráfico, eu estou no primeiro trimestre do ano de 2000x2, não é isso? Então, janeiro, fevereiro e março, apurei nesta data aqui o quê? Esse imposto de 25.150, que posso recolhê-lo em cota única até o último dia útil de abril, mês seguinte. Ou posso pegar esse valor e parcelá-lo em 3 vezes, que vai dar 8.383,33 a ser recolhida. A primeira parcela até o último dia útil de abril, a segunda parcela até o último dia útil de maio, mas aqui já vai incidir juro do sistema Selic, e a última parcela até o último dia útil de junho, também incidindo o juro do sistema Selic. Entendido? Então vamos para o cálculo da contribuição social agora. Vamos lá. Seguindo, agora vamos calcular a contribuição social sobre o lucro. Antes, porém, só quero lembrar a você de que só muda uma coisa. Aliás, 2 coisas. Qual é? A margem de lucro presumido e a alíquota. Correto aí? Que é tudo, na verdade, né? Agora, são 2 margens de lucro presumido. Quais são? Vendas, 12%, e serviços, 32%, e mais nada. Para a contribuição social sobre o lucro, são 2 margens de
lucro apenas. Vendas, 12%, serviços, 32%. E a alíquota, 9%. Entendido aí? Então, eu aproveitei, inclusive, a memória de cálculo anterior para demonstrar aqui. Olha só. Item 3. Determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Certo aí? Ora, aquelas 3 primeiras receitas brutas são as mesmas. Venda de combustíveis, receita de serviços e outras vendas. Receita de serviço não mudou nada. Tanto para imposto de renda como para contribuição social sobre o lucro é 32%. Certinho aí? Agora, venda de combustível para imposto de renda 1,6%. E aqui para contribuição social é 12%, que dá 72 mil. Certo aí? Outras vendas, lá para imposto de renda é 8%. Aqui para contribuição social sobre o lucro é 12%, que dá 12 mil. Demais itens não alteram, olha. Soma o ganho de capital de 10 mil, soma a receita de aluguel de 40 mil, soma as variações monetárias ativas de 10 mil, soma juros sobre recebimento em atraso de 5 mil, soma rendimento bruto de aplicação de renda fixa de 40 mil, soma rendimento líquido de aplicação de renda variável de 10 mil, subtrai aqui a taxa de corretagem da mesma forma que no imposto de renda, certo aí? Pronto, aqui eu encontro o que se denomina o quê? Base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Que dá, fazendo a soma algébrica, 231 mil reais. Certinho? Pronto. Agora, item 4. Determinação do valor da contribuição social sobre o lucro líquido. É só pegar aquela base de cálculo, 231 mil, e aplicar a alíquota de 9%. Ponto. Pronto, encontrei a contribuição social. Repetindo. Pego a base de cálculo de 231 mil, aplico a alíquota de 9%, e encontro o valor da contribuição social sobre o lucro de 20.709. Certo aí? Pronto. Aí você deve estar pensando, mas lá no imposto de renda não descontou o imposto na fonte? Sim. Imposto teve retenção na fonte e não teve contribuição social sobre o lucro na fonte de aplicação financeira. Certo aí? Portanto, não subtraiu nada. É esse valor mesmo que no final do trimestre foi apurado, em 31 de março. Esse valor de 20.790, devo recolhê-lo em cota única até o último dia útil de abril. Certo aí? Num outro DARF, informando o Código da Receita Tributária, Contribuição Social sobre o Lucro, do regime do lucro presumido. Ou posso pegar esse mesmo valor e dividi-lo por 3 e recolhê-lo em 3 parcelas. Final de abril, final de maio e final de junho. Lembrando que as 2 últimas parcelas, a de maio e de junho, vão incidir juros do sistema Selic. Certo aí? Pronto, minha gente. Agora você está preparado a iniciar o curso do regime do lucro real, e esse conhecimento será importantíssimo na hora de calcular o lucro estimado do regime do lucro real anual com antecipação mensal. Entendido aí? Até daqui a pouco.